Olá, pessoal do 7º ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e convido você, bem comigo aqui, para mais uma aula que a gente vai tratar das práticas corporais de aventura, e hoje a gente vai se aprofundar, a gente vai afundar um pouquinho, porque nós vamos para a água. Então nós vamos aprofundar o nosso conhecimento nessas práticas corporais de aventura, conhecendo as práticas de aventura realizadas na água. Claro que para você poder praticar qualquer uma dessas, vivenciar, experimentar qualquer uma dessas práticas de aventura, é essencial saber nadar, Então estamos falando de água. Então, para a gente poder fazer alguma coisa na água, poder vivenciar alguma aventura no meio líquido, na água, a gente, claro, precisa saber nadar, tá bom? Então, esse é um primeiro pré-requisito para qualquer uma dessas práticas que nós vamos conversar aqui. Então, você conhece alguma prática de aventura que é realizada na água? Já praticou alguma dessas atividades? Você sabe nadar? Sabe que é uma coisa muito importante saber nadar, tá? É, às vezes, muito necessário a gente saber nadar. Então, as práticas de aventura, a gente já sabe, são um conjunto de atividades realizadas junto à natureza ou também em meio urbano. A aventura, ela envolve risco, Por envolver risco, é necessário a gente ter uma atenção sobre a segurança e a proteção. A gente já falou de corrida de orientação, skate, slackline, mountain bike, escalada, parkour, e agora a gente vai falar então das práticas de aventura na água. Começando com a natação de águas abertas, ou seja, aquela natação que é feita fora das piscinas. Então vamos entender um pouquinho? Designa-se por natação de águas abertas a natação de alto mar, a natação de águas livres, natação de longa distância ou natação de fundo. A natação de grandes distâncias realizadas em lagos, rios ou mar aberto. Normalmente, ela toma a forma de travessias ou de maratona. Então, uma das características da natação em águas abertas, ela é uma natação um pouco com distâncias um pouco maiores do que aquelas provas da piscina. São distâncias aí que já envolvem a questão de quilômetros a serem nadados, tá? E também ela é realizada num ambiente totalmente em contato com a natureza, ou no mar, ou em algum lago, ou mesmo em rios, tá bom? Normalmente, o mais comum é nós encontrarmos provas de travessias ou as chamadas maratonas. Uma prova de travessia muito conhecida é essa que nós vamos ver aqui, Esta modalidade remete às origens da natação, quando ainda não haviam piscinas. Então, ou seja, o homem aprendeu a nadar nas águas abertas, tá? Uma das mais conhecidas foram as travessias do Canal da Mancha. Onde que é o Canal da Mancha? O Canal da Mancha é aquele espaço de mar que separa a Inglaterra da França. Inclusive existe um túnel muito conhecido, que faz essa ligação por baixo do mar, o chamado Eurotúnel, tá? Que os trens saem da França ou da Inglaterra e passam por baixo do Canal da Mancha e chegam no outro país. Mas alguns nadadores já aceitaram o desafio, realizaram o desafio de atravessar esse canal a nado. Então, olha só, o canal em linha reta, ele tem 32 quilômetros de distância entre as cidades de Dover, na Inglaterra, e Calais, na França, tá? Então, se você atravessar o canal em linha reta, saindo de uma cidade e indo para outra, vai ter aí um percurso de 33 quilômetros. E é mais ou menos esse percurso que os nadadores tentam completar. Então, uma das provas mais conhecidas da natação de águas abertas é a travessia do Canal da Mancha. Outra coisa interessante é que na competição do triatlo, o percurso de natação ele é efetuado também em águas abertas.
vocês vão lembrar, o triatlon é um esporte que envolve 3 atividades: a natação, o ciclismo e a corrida, tá? Normalmente a prova de natação, mais o normal, o natural, é a prova de natação acontecer na opção de águas abertas, tá bom? Aqui no Brasil, aqui no sul do Brasil, a gente tem uma maratona, uma travessia muito conhecida que acontece aqui na ilha de Porto Belo, aqui no estado de Santa Catarina, aqui pertinho do Paraná, tá bom? Então existem algumas opções. Uma das mais conhecidas é essa maratona, que o nadador sai do continente, faz todo um percurso dando a volta, contornando a ilha de Porto Belo e voltando ao continente também, tá? Então essa é uma das provas, é a Maratona de Porto Belo. Existe uma outra prova que também é simplesmente a travessia. Você sai do continente e atravessa até a ilha, tá bom? Essa prova, ela acontece de forma anual e sempre, né, traz vários nadadores. Normalmente os nadadores que estão começando nessa modalidade de natação em águas abertas, né, que estão começando a se aventurar nessa modalidade, uma das primeiras provas que faz é essa travessia, essa maratona de Porto Belo. Por quê? É uma distância um pouco menor e as águas ali não tem tanta correnteza, como é uma baía, é um pouco mais fácil de nadar, tá bom? Então vários atletas, quando pensam, né, em fazer alguma travessia, uma maratona, né, fazem um treinamento específico para isso, mas uma das primeiras é essa maratona de Porto Belo, muito conhecida principalmente aqui no sul do Brasil. Como que o atleta vai se orientar nessa travessia? Através dessas boias amarelas, ó, que são fixadas no fundo do mar. Então essas boias é que vão dando o norte para o atleta. Ele vai então sempre nadando em direção à boia, então ele precisa sempre estar olhando qual a direção que ele está seguindo no seu nado, tá bom? Outra atividade de aventura muito conhecida, praticada na água, é o surf. O surf, ele é praticado no mundo inteiro, tá? É uma das atividades assim de aventura na água mais praticadas no mundo. No surf, o desafio é se manter o maior tempo possível em pé sobre uma prancha, deslizando sobre as ondas e realizando manobras radicais, com vários níveis de dificuldade nessas manobras. A origem é lá nas ilhas da Polinésia e na África Ocidental. Reis do Havaí passaram a praticar utilizando pranchas de madeira feitas de cascas de árvores, tá? No Havaí, o surf tornou-se assim uma cultura do local, tá? Onde tem um dos maiores points, né, de prática do Havaí, do surf, estão nas ilhas havaianas. E aonde que está o Havaí? Numa parte do nosso mundo conhecido como Pacífico Sul. Olha só, então ele é esse arquipélago aqui, ó, né, com algumas ilhas, próximo ali dos Estados Unidos, inclusive as ilhas do Havaí pertencem aos Estados Unidos, tá? Próximo também do México, aqui a gente tem o Japão do outro lado, tá? Mas toda essa região, todas essas ilhas aqui, ó, que compõem aqui o Pacífico Sul, ó, a África do Sul, não, a América do Sul, a Austrália, esse espaço entre América do Sul e a Austrália, conhecido como o Pacífico Sul, é onde estão várias ilhas, aonde acredita-se que surgiu a prática do surf, tá bom? Em 1920, começaram a surgir os primeiros campeonatos na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, ali naquelas ilhas, né, mesmo no Havaí, o surf ele existia como um entretenimento, né, ou algo ligado à cultura do local. Já nos Estados Unidos, ele começou a ser organizado como esporte. Então, em 1920 é que surgiram os primeiros campeonatos, ainda com pranchas feitas de madeira, tá? Em 1949 foi construída a primeira prancha de fibra, que é como as pranchas são feitas até hoje. Em 1960, o surf tornou-se um esporte profissional.
envolvendo a questão do patrocínio, criação de confederações, a organização de torneios até em nível mundial. Os estilos e as manobras. A linha clássica. Na linha clássica, o estilo do surfista é mais importante, tá? Então é uma linha assim mais dos velhos tempos, vamos dizer assim, tá? O surfista ele não busca ser tão radical, tá? Mas ele procura mais um estilo mais clássico, mais de deslizar na onda, tá? Normalmente as pranchas são um pouco maiores também nesse estilo, tá bom? E a gente tem a linha moderna, né? Onde está envolvido a força e a radicalidade nas manobras. Então os surfistas têm que sempre buscar uma manobra mais inusitada, mais difícil de fazer. Muitas vezes manobras aéreas também na onda, usando a crista da onda, o meio da onda, a base da onda, tá? Quais são as manobras aí mais conhecidas? O tubo, o aéreo, o 360, o cutback, a rasgada, a batida e outras tantas aí, tá? Claro que para uma prática segura de surf, você deve sim saber nadar, porque nem sempre você vai conseguir ficar em cima da prancha, tá? Os tombos, as quedas acontecem, os famosos caldos, tá? Então você tem que saber sair dessa situação, por isso é imprescindível saber nadar, ok? Primeiro exercício então, vamos ver se vocês conseguem identificar essa manobra do surf aqui. Qual é a principal característica da manobra do tubo no surf? Você sabe me explicar ela? Sabe dizer qual que é a ideia, por que desse nome de tubo? Um tempinho aí para vocês anotarem, responderem e pode até, se você não sabe, fazer uma pesquisa básica aí. A gente volta logo.
E aí, minha gente, conseguiram pesquisar, saber qual é essa característica aí da manobra do tubo no surf? Então, olha só, é quando a onda encobre totalmente o surfista, né? Então é como se ele entrasse naquele tubo formado para a onda. Na verdade, é isso que ele faz, né? Quando a onda quebra, ela desenha um tubo de água. É como se ele fica dentro daquele tubo de água, certo? Então, por isso chamado tubo. Então, ele está totalmente encoberto pela onda, né? Ele é engolido pela onda. Agora a gente vai falar um pouquinho do fly surf ou do kitesurf. O kitesurf foi inventado em 1985 por dois irmãos franceses, Bruno e Dominique Leganoux, mas apenas atingiu alguma popularidade em meados da década de 1990. A ideia deles foi de ligar uma pipa, né, como se fosse uma pipa, algo parecido com uma pipa, à prancha de surf. Então eu não precisaria mais das ondas para surfar, eu utilizaria o vento carregaria a minha pipa e possibilitaria que eu deslizasse com a prancha sobre a água. Essa que é a ideia do kitesurf. Então lá, ele utiliza uma pipa e uma prancha, que pode ou não possuir alças para os pés, tá? Depende da preferência aí do praticante. O kitesurfista prende o controle da pipa à sua cintura através de uma estrutura chamada trapézio, sobe na prancha e sobre a água comanda com a barra o kite impulsionado pelo vento. Então a ideia é o seguinte, né? A pipa está presa à sua cintura e ela tem uma barra que você consegue comandá-la, modificar a posição dela no ar. O vento se encarrega de erguer essa pipa, carregar a pipa e você em cima da prancha vai deslizar. Você pode fazer isso nas ondas ou pode fazer isso por um espaço aí que não tenha tantas ondas, só você experimentar o deslizar sobre as águas utilizando a força do vento. Recorde mundial de maior viagem de kitesurf. Olha que interessante. Em julho de 2015, o português Francisco Lufinha bateu o recorde mundial de maior viagem de kitesurf sem paragens, navegando 874 quilômetros em 43 horas e 37 minutos. Ou seja, ele conseguiu ficar praticamente 2 dias inteiros viajando sobre a prancha, impulsionado pelo vento, sem parar, né? Não houve interrupção nenhuma. Então esse é o recorde mundial, né, de viagem com o kitesurf, tá bom? O kitesurf, ele também, não só essa questão de você viajar, né, ou ficar deslizando sobre as ondas, ele também tem as suas manobras, também existe a modalidade de manobra. Normalmente nessa modalidade de manobra, o que o praticante usa? Ele usa o vento até para se deslocar da água, subir, fazer uma manobra aérea, por exemplo, e depois retoma novamente para a água, tá? É um esporte muito legal, muito radical, também envolve bastante a questão da aventura. Nosso segundo exercício, então. Como podemos traduzir o termo kitesurf? Né? A gente percebe que é um termo que está em inglês, mas como que a gente pode trazer esse termo para o nosso idioma, o português, tá? Um tempinho aí para vocês pensarem e daqui a pouco a gente volta.
E então, como é que está o seu inglês? Você conseguiu traduzir esse termo aí? O kitesurf? Como que seria a melhor tradução para o português? Então, olha só, a gente pode, assim, de forma bem simples, traduzir como kite, pipa, e surf, né, como navegar. Então, fica como navegando com o auxílio de uma pipa, né? Essa pipa vai ser impulsionada pelo vento, ok? Muito bem, moçada. Então, o que a gente aprendeu hoje um pouquinho mais sobre as nossas práticas de aventura, né? Saímos da terra e mergulhamos, nos aprofundamos na água para conhecer também essas modalidades que fazem parte das práticas corporais de aventura, mas que são, né, acontecem no meio líquido, acontecem na água. Então, a prática de aventura, ela pode ocorrer junto à natureza, em meio urbano e também na água, tá? Também não podemos esquecer da água. A natação em águas abertas remete lá à origem da natação, né? Então, o homem aprendeu a nadar nas águas abertas, né? E até hoje ainda existe essa prática de nadar no mar, nos rios, nos lagos. O surf, né? Uma atividade que teve sua origem, né, cultural lá nas ilhas do Havaí, nas ilhas do Pacífico Sul, né? É praticamente uma filosofia de vida nesses locais, principalmente no Havaí. E o kitesurf, que é aquela ideia que misturou o uso do vento junto com a força do vento, junto com a prancha, né? Então o vento aí é usado para propulsão e velocidade. Existem muitas outras atividades de aventura também realizadas no meio líquido, na água, tá certo? Eu trouxe essas três porque acho que são uma das mais conhecidas, tá? E aquelas que talvez a gente tenha mais possibilidade de experimentar, de ter uma oportunidade para praticar. Ok, pessoal? Então, eu fico por aqui, espero vocês para a próxima, até breve e tchau!